Lucas capítulo 10. Aqui está o segundo momento de um treinamento intensivo que Jesus fez com seus discípulos. Se você volta um pouco, você vai ver que Jesus está num processo de treinamento com seus discípulos. Ele chama esses discípulos, ele começa o seu ministério público, e o ministério público de Jesus é regado sobretudo pela sua palavra, pela autoridade que ele tem, mas também com ele vinham milagres, prodígios, grandes feitos ocorriam quando o mestre pregava, quando o mestre ensinava. E isso fez com que multidões afluíssem para perto dele. O que hoje seria, sem dúvida nenhuma, um estímulo e até de certo ponto uma vaidade para um grande pregador, que era arrebanhar multidões, foi na verdade um desafio para o mestre, porque você vai ver, por exemplo, no capítulo 9, a partir do verso 57, ele desafiando essas pessoas que queriam segui-lo, colocando o peso do evangelho como ele realmente o é, e ele dizendo que para ser discípulo não é de qualquer forma, que para ser discípulo havia um comprometimento, se exigia algo. O discipulado, como o Bonhoeffer fala em seu livro sobre a graça barata, sobre o discipulado, ele fala da graça barata. Essa graça barata que muitos nós vivemos hoje, nós vemos o mundo vivendo, é aquela graça que é feita de qualquer forma, que não existe profundidade, não exige comprometimento, as relações são líquidas, não tem companheirismo, não tem unidade, não tem comunhão. Só que Jesus refutou tudo isso, e a cada vez mais ele foi afunilando o processo daqueles que realmente iriam segui-lo. Isso é um processo que o discipulado exige. Quanto mais o discípulo deseja, mais ele vai assemelhando-se a seu mestre, mais ele deixa de ser ele mesmo para buscar a figura do mestre como padrão, como modelo. E no capítulo 10 é uma outra fase desse processo de treinamento, quando ele chama 70 daqueles que estão ali com ele, e ele comissiona esses 70 para irem pregar o evangelho de 2 em 2, nos vilarejos, nas cidades, na circunvizinhança de uma forma geral. Esses homens vão. E o capítulo 10 ele é muito prodigioso, ele fala a respeito disso, fala como esses homens foram até lá, como eles viram tudo o que aconteceu, e da forma, no versículo 17, Lucas fala como eles voltaram, a alegria que eles tinham por ver tantos prodígios acontecendo, os demônios se submetendo, milagres acontecendo. Aquilo ali, Jesus sabia que iria acontecer aquilo, fazia parte do projeto do Senhor. Esse entusiasmo, esse fulgor desse primeiro momento. E Jesus disse: olha, se alegrem, mas não se alegrem só por isso. Se alegrem sobretudo porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Mas ele não retirou a alegria dos discípulos. Ele disse: se alegrem, mas se alegrem mais por outra coisa, mas fiquem felizes. Esse treinamento fez com que os discípulos compreendessem que a missão deles era uma missão que exigia comprometimento. E aí, conforme a Bíblia diz, os discípulos foram se espalhando depois da morte do mestre, veio a perseguição na igreja em Jerusalém, a perseguição bateu a porta dos discípulos e eles dispersaram. Nós já lemos isso na terça-feira passada. Eles dispersaram, saíram vagando, muitos se mudaram para outras cidades e lá começaram a pregação do evangelho. A capacidade, se nós fizermos hoje uma análise fria, pragmática, da capacidade de arrebanhamento do início dessa igreja, nós vamos perceber que a capacidade, ela não conseguiria atingir a meta que Cristo determinou no seu começo. Ou seja, eram apenas 12 homens, e depois vieram alguns, os 70 estavam ali reunidos com eles. Então, a Bíblia diz que a ideia era alcançar o mundo inteiro. Talvez se alguns crentes dos dias de hoje
tivessem naquela época, ou se tivéssemos a capacidade de voltar lá, né, nós não imaginaríamos que daria tanto certo. Porque a capacidade de arrebanhamento era muito pequena mediante ao público que existia. Os irmãos estão me entendendo? Amém? Entretanto, os discípulos não recuaram diante dos desafios que estava sobre eles. E o livro de Atos é um livro que fala muito a respeito disso. É um livro que mostra os discípulos sendo provocados, é um livro que mostra os discípulos sendo desafiados e sempre agindo no limite. Você nunca vai ver os discípulos com vida fácil, você vai sempre vê-los numa situação limite, arriscando a vida, se arriscando de alguma forma, no limiar da sobrevivência, como Paulo fala, já passei fome, já passei naufrágio, já apanhei, já fui perseguido por judeus, por ímpios. Sempre o livro de Atos vai mostrar esse limite, esse limiar da sobrevivência dos discípulos, mas sempre eles desafiados a fazer e eles sempre fazendo. O que nos mostra claramente, meus irmãos, que a capacidade de arrebanhar, que a capacidade de agregar, de pastorear da igreja, ela é limitada tão somente pela nossa visão. Ela é limitada tão somente pelo que nós achamos de que nós somos capazes. Está me entendendo? Diga amém. Toda igreja, no seu começo, nas suas raízes, ela tem uma característica de uma igreja familiar. Ela é uma igreja pequena, porque ela está começando. Então ela adquire características de uma igreja familiar. E como é bom viver num ambiente familiar. Diga amém, irmão. Amém. A gente não quer sair de um ambiente familiar. Entretanto, conforme a graça de Deus vai cada dia mais inundando aquela igreja, e as pessoas vão sendo agregadas, e é natural, porque todo organismo vivo cresce. E aquela igreja vai crescendo, ela vai adquirindo ares de uma igreja de médio porte. Em alguns casos, de uma igreja de grande porte. Esse processo de desenvolvimento, ele esbarra em um pensamento, no pensamento saudosista, de dizer que a igreja pequena é melhor do que a igreja grande. Tem até um hino, né? Igreja pequena, onde Deus falava. Se for grande, Deus não fala. Corta isso aí, Rodrigo. Veja bem, esse processo, essa barreira do salto da igreja doméstica para uma igreja de médio porte, ele esbarra no desejo da membresia da igreja, em que essa igreja não perca os ares de uma igreja familiar. Então o que é que acontece? Esses membros, eles não atuam diretamente para que haja esse desenvolvimento, porque eles temem que a igreja saia desse contexto familiar. E esse processo, ele é consciente, alguns agem de forma consciente e outros agem de forma inconsciente. Talvez você chegou aqui hoje, alguns dos nossos irmãos que estão aqui hoje, ou alguns dos que nos ouvem pela internet, talvez algum desses irmãos inconscientemente tenha esse desejo de que a igreja sempre seja uma igreja doméstica. Então, o que é que vai acontecer? Essa igreja, ela não vai abraçar o ideal de um desenvolvimento, porque ela tem medo de crescer. Você acredita nisso? Você concorda comigo? Amém, irmão? Tem gente que tem medo de crescer. Você tem medo de crescer, irmão? Tem, irmão? Você tem 10 anos no emprego que você está. Você está estabilizado, você domina, você é o cara do seu setor. Mas aí o seu patrão chega para você e diz assim: olha, você está trabalhando muito bem, eu vou colocar você num cargo acima. Quem aceitaria? Muitos não aceitam. Sabe por que não aceita? Porque tem medo de crescer.
tem medo de não dar certo, tem medo de não conseguir, tem medo de alguma forma se quebrar e perder o que tinha e não conseguir avançar no que está pretendendo. É aquele velho pensamento: é melhor um pássaro na mão do que dois voando. Então vou ficar por aqui quietinho, vou morrer por aqui mesmo, né? Não preciso desenvolver, não preciso crescer, vou ficar aqui. Mas se você não aceitar o desafio, sem dúvida, a sua zona de conforto vai ser mantida, você vai se manter onde você está, não haverá nenhum problema. Entretanto, você não vai experimentar jamais coisas novas, porque você sempre vai viver na mesmice. Você concorda comigo, meu irmão? Diga amém. Você está tão calado, os irmãos estão tão calados hoje, não é? Amém? Agora, transfira isso para a igreja. Traga isso para a igreja. Porque na maioria das vezes, boa parte das vezes, uma parte das vezes, parte de nós admira as igrejas que desenvolvem e são grandes. Muitas vezes visitamos essas igrejas. Muitas vezes em casa assistimos seus cultos e dizemos assim: puxa, seria bom se a minha igreja fosse desse jeito. Não é verdade, irmãos? Acontece. Se almeja, se olha e diz: igreja tal, tudo bem, igreja tal é assim. Entretanto, o texto nos apresenta, o contexto da Bíblia nos apresenta, e do sermão que nós estamos estudando sobre os grupos de crescimento, nos apresenta que o que nos limita na ação do desenvolvimento de uma igreja é a nossa visão. É a nossa visão quanto à nossa capacidade de desenvolvimento e de crescimento. Eu nunca esqueci quando, por exemplo, nós fizemos uma assembleia aqui na igreja e dizemos assim: vamos climatizar a igreja. Alguns irmãos estavam passando mal no culto, o culto era muito quente, vai descambando para o final do ano. Você está aí de bracinho cruzado, né? De jaqueta, de casaco muito bonitinho, mas naquela época não era bem assim. Vai descambando no final do ano, é um calor, e tinha irmão passando mal dentro da igreja. E eu me lembro que na assembleia nós dizemos assim: vamos climatizar a igreja, amém, amém. E eu percebi que alguns não levantaram a mão. E aí eu fui perguntar a essa pessoa por quê. Qual era o que seria prejudicial se nós climatizássemos a igreja? A pessoa disse assim: ora, pastor, de que adianta nós colocarmos ar-condicionado e não temos condições de pagar a energia? Então veja, olhe para cá. Eu desisti, eu vou falar agora. Vou ficar só falando olhe para cá agora. Eu desisti, não me largo mais disso. Então, hoje nós estamos aqui e nós conseguimos trocar todo o piso da igreja, nós conseguimos trocar a estrutura aqui da igreja, nós conseguimos mudar todo o aparelhamento de som da igreja, nós conseguimos terminar esse prédio aqui que nós tínhamos uma dificuldade muito grande, nós conseguimos. Então o que sempre nos limitou não foi o poder de Deus em nos abençoar, o que está nos segurando é a nossa visão sobre a nossa capacidade de arrebanhamento, sobre a nossa capacidade de apacentar aqueles que vierem, de discipular aqueles que vierem e de nos tornarmos uma igreja e saltarmos da igreja doméstica para uma igreja maior, e saltar para uma igreja maior, e aí vamos quebrar os tabus, amém? Quando eu falo que nós temos que desejar, por exemplo, para saltar para uma igreja maior, não é simplesmente pelo ego de dizer que estamos numa igreja grande. Não é simplesmente pelo ego de dizer que a nossa igreja tem tantos mil membros. É pela nossa capacidade de influenciar a sociedade em que nós estamos inseridos. Porque quanto mais pessoas tivermos, mais capacidade de influenciar nós teremos, mais o evangelho poderá ser pregado, mais a igreja se tornará relevante.
Senão a igreja teria permanecido com os 12 que Jesus chamou, com os 70 que Jesus chamou. E eu não estou chamando aqui sobre o afã de termos multidões aqui dentro. Não, eu estou chamando para termos multidões de salvos aqui dentro. Uma multidão de crentes salvos. Não queremos frequentadores, queremos santos. Que sejam o evangelho vivo, cartas lidas, como o apóstolo Paulo diz que nós somos, aonde ele chegar. Se você concorda comigo, diga amém. Esse processo, ele não é um processo unilateral, ele não é um processo de uma ou duas pessoas. Esse processo é um processo de conscientização de todos nós. De todos, de retirarmos da nossa mente a ideia de que se buscarmos mais pessoas para a igreja, nós perderemos a nossa comunhão, nós perderemos o contato uns com os outros, nós deixaremos de ser uma igreja quente, amável como nós somos. Porque eu tenho certeza absoluta daqueles que se converteram adultos aqui na igreja, daqueles que chegaram aqui, estavam lá fora, se converteram e estão aqui. Não os que foram criados aqui dentro, que foram desde criança, mas você que se converteu e veio aqui, você comunga de um pensamento que eu sempre tive. Por que eu não estou ali há mais tempo? Por que eu não cheguei ali antes? Porque o ambiente é agradável, porque a palavra é boa, porque a amizade dos meus irmãos é algo que me traz gozo, paz, alegria. Aleluia. Se for assim com você, levante a mão e diga amém. Amém. Eu me sinto assim. Eu me sinto assim. Quando foi para me arrancar da igreja que eu nasci, foi um clamor. Porque a sensação que nós temos dentro da igreja que nós congregamos é que nós sabemos os espaços da igreja, nós ocupamos cada espaço, nós absorvemos a igreja e a igreja nos absorve. Você sabe onde tem cada palmo, você sabe onde o seu canto está marcado. Eu sei onde cada um dos irmãos senta aqui. Cada um dos irmãos só senta no mesmo lugar. Amém, irmão? Amém. Se a irmã Terezinha faltar, eu sei, ela faltou, que o espaço dela vai ficar ali aberto. Esse ambiente, ele é vivido entre nós. Entretanto, quem está lá fora não sabe que nós vivemos isso. Para que ele passe a viver isso, o que é que ele faz? Ele tem que entrar. Mas quando entra alguém, e nós temos uma igreja familiar e doméstica, o que é que acontece quando alguém estranho entra e senta no sofá da sua casa? O que é que acontece quando alguém estranho chega, senta no seu sofá e liga a sua televisão? Quem tem cunhado sabe muito bem o que isso significa. Os meus nunca fizeram isso, os meus, viu? Vou dizer aqui, né? Porque você sabe, está gravando. Os meus nunca fizeram isso. O meu até para entrar, bater a palma e dizer, posso entrar? Entre, varão. Fique em paz. Mas a sensação, olhe para cá, a sensação que muitos de nós têm quando chega alguém na igreja é essa. É de um estranho que está entrando, que está invadindo um ambiente que é meu. E aí o que é que acontece? Ele é bem recebido? Ele é bem recebido? Não. Porque na nossa cabeça, nós queremos ter uma igreja sempre doméstica. Nós podemos saltar de uma igreja doméstica para uma igreja de médio porte ou de grande porte e continuarmos tendo uma igreja familiar. Se você me entendeu, diga amém, meu irmão. Repito, nesse processo de conscientização, não é só o pastor que tem que mudar esse processo, não só o ministério que tem que mudar esse processo, até porque nós já estamos pensando nisso há muito tempo. Nós temos que, como igreja, como irmãos, todos juntos, pensar nesse processo. Nessa caminhada, nós temos que entender isso,
eu quero que você guarde a primeira verdade que nós temos que guardar no coração hoje. Olhe para cá. A nossa capacidade é limitada pela nossa visão. A nossa capacidade é limitada pela nossa visão. Você só vai até onde você acha que tem capacidade de ir. Se você estiver no aeroporto dos Guararapes, por exemplo, faltar um piloto de um avião e disser assim: pilote fulano, você vai pilotar? Não, porque a sua capacidade não alcança aquilo. Então você sabe que se você for, você vai derrubar todo mundo, se você conseguir levantar ele. Mas com um pouquinho de treinamento, olhe para cá, com um pouquinho de treinamento, com muita vontade, daqui um ano, você vai estar levantando aquele bichão e vai estar voando aí em nome de Jesus. Foi isso que Jesus fez. Jesus pega, em sua maioria, homens indoutos, junta esses homens e começa a passar para esses homens. Primeiro ele começa a passar uma visão: o reino de Deus está chegando, o reino de Deus vos é pregado, eis o reino de Deus, esse é o reino de Deus. Pode olhar no Evangelho, ele vai mudando a consciência dos seus discípulos. Mediante o treinamento ele vai ensinando: a verdade é essa, o caminho é esse, é dessa forma, façam isso, sejam assim. Quando você vai, por exemplo, quando eles levam algumas broncas de Jesus, por exemplo. Quando o barco está lá no meio da tempestade e eles acordam Jesus: Senhor, nós vamos morrer. Ele diz: homens de pequena fé, até quando? Jesus ali dá uma bronca neles. Por quê? Porque eles estavam sendo treinados, eles estavam aprendendo. E aqui eles saem para fazer o teste. Isso é com todos nós. Se você para um pouco e observa, desde que nós começamos a trabalhar temáticas anuais, nós nunca sentamos, a diretoria do campo nunca sentou para dizer assim: vamos combinar. Não. Mas se você olhar, e na próxima pregação que eu vou trazer para os irmãos, eu vou trazer todas as temáticas anuais. E em todas as temáticas anuais, Deus estava preparando a igreja para viver um momento de crescimento. E esse crescimento não pode ser somente de um ou dois homens. Esse crescimento tem que vir no coração dos irmãos. Você está me entendendo, meu irmão? Diga amém. Eu estou pregando alguma heresia, meu irmão? Tem que vir dos irmãos. Foi isso que nós falamos, por exemplo, quando nós falamos sobre a excelência de Deus na igreja. Quando nós pregamos Efésios 4, 11 ao 16, quando Paulo diz que todo o corpo, Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para evangelistas, para aperfeiçoar a igreja, para a igreja fazer o seu trabalho e cada um crescer no Senhor. Nós falamos sobre isso um ano inteiro. Nós estamos falando sobre salvar vidas e gerar discípulos. Então, durante todo esse tempo, Deus nos preparou para um momento, para dizer que nós temos que sair e alargar as nossas tendas para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aí você diz: pastor, eu sou tímido. Me descarte do seu projeto porque eu sou tímido. Me descarte do projeto da igreja porque eu não tenho capacidade de falar, eu não sou bom pregador. Pastor, me tire desse projeto porque eu não sei me expressar, eu sou uma pessoa que não sei fazer esse tipo de coisa. Eu escutei isso de um irmão. E hoje é um dos irmãos mais ávidos na liderança que temos nos grupos. Eu escutei isso do nosso irmão Júlio César. Olha, pastor, e ele é tímido, os irmãos conhecem o diácono Júlio. E está aí o Júlio, graças a Deus, abraçando, trabalhando, desenvolvendo. Quando eu digo ávido, é porque o Júlio tem buscado a cada dia mais vencer a sua timidez. De todos vocês que estão aqui hoje, o mais improvável para estar em pé, falando com o microfone na mão, sou eu. De todos, eu desafio ter alguém aqui nessa igreja mais tímido do que eu. Que até para namorar era difícil. Se não fosse a graça de Deus, para eu me casar, não tinha me casado. Você está me entendendo? Diga amém.
o desenvolvimento da igreja primitiva se deu através, sobretudo, de uma ação sobrenatural do Senhor, mas também do relacionamento dos irmãos, do testemunho dos irmãos e daquilo que os irmãos expressavam que Deus tinha feito na vida deles. Deus fez algo na sua vida, meu irmão? Deus fez algo na sua vida, meu irmão? Então levante sua mão e diga amém. Fez. Ele fez. Ele fez. Quando você para, quando eu paro às vezes. Hoje de manhã eu estava aconselhando um pastor e eu comecei a me lembrar do início do meu ministério, dos desafios que eram, do desafio que era sair da minha casa, do desafio que era ir para uma terra estranha, do desafio que era estar no meio de pessoas que eu nunca conheci, do desafio que é fazer isso. E eu dizia a ele: olha, se você não tiver determinação, ousadia e 100% de convicção que Deus te chamou para fazer isso, não bota o pé para fora da sua casa. Porque para fazer a obra de Deus, meu irmão, olhe para cá, não é preciso ser doutor, não é preciso falar bonito. Para fazer a obra de Deus tem que ter coragem e sobretudo tem que amar a Deus. Diga glória a Deus. E isso se faz pelos relacionamentos. Olhe para a história da nossa igreja. Olhe para os pastores que começaram a nossa igreja. Não tínhamos teólogos, mas tínhamos crentes corajosos que desbravavam o sertão, que iam, que pregavam, que viviam aquilo que estavam vivendo. Você está me entendendo? Amém? Atos capítulo 3, verso 6, abra lá. Atos 3, 6. Pedro, porém, lhe disse, achou aí? Pedro, porém, lhe disse, vamos lá? Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro. Pare. Se você volta um pouquinho, versos 1 até aqui, foi colocado ali no templo um coxo, na entrada do templo um coxo. É fantástico, irmão, porque aquele coxo ia ali todos os dias, colocavam ele na porta, ele ficava na porta do templo, ele não podia entrar. Pedro e João vão subindo a oração, a hora nona, para adorar, para fazer o sacrifício, e eles vão para a oração, e eles vão chegando, e ele diz uma coisa que passa desapercebido numa leitura muito singela. Ele diz assim: olhe para nós. Diga amém. Olhe para nós. Nós não temos ouro, nós não temos prata, ou seja, nós não somos ricos, nós não vamos oferecer nada que não podemos oferecer, nós não podemos dar nada daquilo que nós não temos. Então você não precisa ficar angustiado em querer dar algo que você não tem. E ele diz: mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Os irmãos estão percebendo? Não precisa dar o que não tem, não precisa ir além, não precisa se achar, ter que ser, ter que aquilo, não. Basta que você use o que você tem. E a Bíblia diz que aquele homem levantou e saiu saltando, glorificando a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Essa capacidade de testemunhar aquilo que Deus fez na nossa vida, essa capacidade de entregar. A Bíblia diz que nós somos dispenseiros de Deus. Glória a Deus. Agora nós somos limitados pela nossa visão. Eu não tenho capacidade. O pastor da nossa igreja, não vou dizer o nome dele, mas o pastor da nossa igreja andando uma vez, ele deu esse testemunho, ele passando em praça pública, ele viu uma aglomeração na praça central da cidade que ele estava pastoreando, e quando ele olhou aquela multidão, algo inquietou ele, e ele foi até aquela multidão de pessoas. Ele foi se aproximando, ele viu que um jovem estava deitado no chão, todo entrevado.
Na hora Deus falou o coração dele e disse: é demônio. Ele olhou para a multidão, olhou para um lado, viu muita gente olhando para ele. Ele foi lá, ajoelhou-se no ouvido daquele jovem e disse: saia em nome de Jesus. O jovem se tribuchou, deu um salto e disse: onde eu estou? Você disse glória a Deus, você se alegrou, mas se ele tivesse a determinação e a ousadia de no meio daquela praça dizer assim: isso é demônio, saia! Já pensou, irmão? O testemunho das pessoas e olhando para aquilo assim: realmente Deus ainda usa os seus na terra. Aleluia. Irmão, você está concordando comigo? Diga amém. Você dá aquilo que tem, você dá aquilo que sabe, você dá aquilo que pode, mas faça. Aleluia. As palavras do mestre surtirão efeito da forma que você menos imaginar. Da forma que você menos imaginar, Deus fará uma obra na vida de alguém mediante aquilo que você está fazendo. Nós temos que tirar a nossa mente que está nos limitando e entender que quem capacita é Deus. É Deus quem nos dá a capacidade de ensinar, é Deus quem nos dá a capacidade de aconselhar. Não temos nenhum conselheiro profissional na igreja, mas sobretudo o Espírito nos usa para aconselhar os nossos irmãos. Os dons são ministrados, a graça é revelada e é através de nós mesmos, uns para os outros, Deus é glorificado no meio da igreja e no mundo. Mas estamos recuando na missão que Deus nos colocou. A nossa missão é anunciar, ensinar e arrebanhar. Então não desanime. Não podemos parar nessa jornada, não podemos parar nesse desafio, nós temos que fazer. Nós temos que ir. Deus nos deu uma visão, por exemplo, para nós irmos até a cidade de Goiânia. E há alguns anos nós estamos orando por isso, alguns anos. Porque numa cidade em franco desenvolvimento, todas as vezes que eu ia para Mossoró, eu passo por dentro de Goiânia, eu olhava para aquela cidade e disse: Senhor, nos dá Goiânia. Senhor, nos dá essa cidade. Nós estamos na divisa com a Paraíba. Senhor, quantas vidas poderiam ser salvas aqui? Senhor, nos dá Goiânia. Nós alugamos a casa essa semana. E ano que vem nós estaremos ali pelejando, batalhando com o nosso irmão Josué, nossa irmã Patrícia, uma igreja na cidade de Goiânia. Ah, pastor, nós vamos porque está sobrando dinheiro. Ah, pastor, nós vamos porque é fácil. Ah, pastor, nós vamos porque tem 30 crentes lá esperando. Não, nós vamos porque Deus nos deu um direcionamento. A gente arregaça as mangas e vai. A gente é desafiado por Deus para fazer as coisas. Algumas igrejas dizem assim: desafie Deus. Se você desafiar Deus, você pode ser fulminado na calçada da sua casa. Agora Ele nos desafia. Deus talvez esteja desafiando você a subir um degrau naquilo que você está vivendo. Repito, se você estiver confortavelmente vindo para os cultos de um domingo, aleluia, é muito bom. Ah, eu não vou porque eu tenho medo de pedradas, eu tenho medo de críticas. Ó, irmão, olhe para cá, você vai ser criticado do mesmo jeito. Se você não está sendo criticado porque faz, você vai dizer: ó, aquele crente domingueiro, ó, aquele crente de banco. Não desanime. Olhe para cá, persevere, seja ousado, faça a obra de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, perdão, Atos ainda. Atos 18, versículo 5. Paulo em Corinto. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo, escute o que Lucas diz sobre Paulo. A minha versão é atualizada. Paulo se entregou totalmente à palavra.
testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Paulo fez o quê? Se entregou totalmente à palavra. Fazendo o quê? Testemunhando, pregando, anunciando, fazendo. Faça algo, mova-se. Nós estamos agora abraçando o trabalhar evangelístico com os grupos de crescimento. Nos ajude, ore, busque, participe. Não adianta se um grupo estiver fazendo e um grupo não estiver fazendo. A nossa capacidade de arrebanhamento é do tamanho da nossa visão quanto à obra de Deus. Sim, vamos continuar, perdão, me empolguei. Verso 6. Quem está com sono, diga amém. Aí estão afiados, irmão, estão prestando atenção, amém. Me alegrei agora, vamos até 9h30 agora. Opondo-se eles, verso 6, e blasfemando os judeus, Paulo se cansou. Paulo sacudiu as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou sair para os gentios. Ou seja, Paulo disse: eu me cansei de vocês. Quer se converter não? Vão para o inferno. Já teve vontade de dizer isso? Já. Ô meu filho, você não quer não? Ah, não quer não? Ó, vá para o inferno. Ó, vá só. Como aquele hino que a gente canta, né? Se você não vai, não impeça a mim. Ó, não quer. Paulo disse isso. Paulo, ó, vocês não querem não? Então, ó, o sangue de vocês está limpo. Eu não quero conversa, estou livre de vocês. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas, escute isso, Crispo, o principal da sinagoga, Paulo já estava desistindo, já tinha desistido dos judeus. Aí quem se converte? O principal da sinagoga creu no Senhor com toda a sua casa. Muitos dos coríntios ouvindo, criam e eram batizados. Escute isso. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porque eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Aleluia. Vou desistir. Não dá. É duro, é difícil, não cresce, não está dando certo, eu não dou para isso. Não pare, continue, porque eu tenho muito povo para salvar dentro dessa cidade. Aleluia. Diga amém, meu irmão. Aleluia. Amplie sua visão. Amplie sua visão sobre sua capacidade. Amplie sua visão sobre a obra de Deus. Não trabalhe por homens, faça para Deus. Não faça para mim, não faça para o presbítero, não faça para quem quer que seja. Eu digo uma coisa a você: nunca faça nada esperando nada de homens. Não faça. Não faça. Se eu tivesse aqui movido por intuitos humanos, para receber reconhecimentos humanos, para receber aplauso ou qualquer coisa, eu não tiraria meu pé do meu interiorzinho. Cada vez que vem uma crítica, cada vez que vem uma perseguição, cada vez que vem uma pedrada, as pessoas olham para mim e dizem: você vai continuar? Eu vou, porque eu não faço para homens, eu faço para Deus. Eu me movo em direção de Deus. Eu faço porque amo a Deus, eu faço porque eu quero a glória de Deus, e eu faço. Aleluia. É para a glória de Deus. Não é para fulano, beltrano ou cicrano. Se for para isso, não faça. Eu vou fazer porque o pastor vai ver. Eu não vou ver. E se for ver, eu não vou fazer o que você quer que eu faça. Porque você tem que se mover para a glória de Deus. Você tem que fazer para a glória de Deus. Você tem que ganhar almas e dizer: Senhor, eu ganhei para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus.
Porque o homem frustra, Deus jamais desaponta. Em todos os anos que eu tenho servido a Deus, Deus nunca me decepcionou. E eu vou morrer um dia, daqui a 50 anos eu espero, e Ele nunca irá me decepcionar. Aleluia. Porque suas palavras são fiéis e verdadeiras. Porque não há variação no caráter de Deus. Ele é perfeito, Ele era, Ele é, Ele será. Amém, irmão? O problema é que a gente está achando, está querendo, se magoa porque alguém fez isso ou aquilo outro. Eu não faço para ninguém, eu faço para Deus. Eu não faço para A ou para B, eu faço para Deus. Eu subo aqui todas as vezes que eu vou pregar com reverência, temor e tremor, para a glória de Deus. Às vezes a gente vem cansado para a igreja, às vezes abatido, às vezes sofrido. Uma frase que o presbítero Brivaldo disse certa feita, nunca saiu da minha mente. Ele disse, às vezes, e é assim a nossa vida de ministros. Às vezes você sai de casa triste para a igreja, e quando volta você volta alegre. Outras vezes você vai alegre e toma uma lapada e volta triste. Mas essa é a nossa vida, e eu não faço para que ninguém diga, eis ali um bom pastor. Deus me livre, Deus me livre. Bom pastor só existe um. Aleluia. Eu estou aqui para me somar com meus irmãos, para nós darmos as mãos uns aos outros, para nós sairmos da igreja doméstica e avançarmos pregando o evangelho de Jesus Cristo. Todos nós juntos, fazendo a obra de Deus, todos nós juntos, apoiando uns aos outros, todos nós juntos. Se um fraquejou, eu vou lá e pego pela mão dele e trago. Venha cá, meu irmão, levante, nós estamos bem pertinho, Canaã é do outro lado, não fique triste, levante. Mas fulano disse isso de mim, deixa isso para lá, tira o pé do pescoço dele, porque enquanto você estiver com o pé no pescoço dele, você não pode andar. Deixa ele aí, caminhe, vamos para a glória, vamos para Jerusalém, vamos para a eternidade. Aleluia. Quem quiser ficar, fique. Eu vou para o meu Senhor. Diga amém, meu irmão. Aleluia. Pode dizer que eu sou feio, mesmo sendo mentira, eu não estou nem aí, eu continuo. As pessoas, um amigo meu disse uma vez, eu nunca vi isso. Parece que o senhor é movido a pancada. Eu não sou movido a pancada. Eu aprendi a passar teflon em mim. O que pega em mim não prega, escorrega e cai. Sabe qual é o resultado disso? Todas as noites eu boto a minha cabeça no meu travesseiro, durmo tranquilamente, porque Deus está comigo. Ninguém me atormenta no sono. Ninguém está comigo de manhã bem cedo, na minha mente, na minha consciência. Ninguém me perturba no almoço. Será que isso? Será que... Não. Minha consciência está limpa. Eu sirvo a Deus, eu faço para Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei para a glória de Deus. Você vive essa vida feliz. 1 Coríntios 15:58. As irmãs da SAF conhecem muito bem esse texto. Paulo diz: portanto, meus irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aleluia! Não é vão. Então se envolva, se comprometa. Tenha profundidade com Deus, tenha profundidade de relacionamento com Deus. Posso ouvir um amém? Estou no domingo, tá bom demais. Não tá. Não tá, porque você nunca vai ascender outro degrau. Não tá, porque você nunca vai se machucar. Talvez você nunca se machuque, é verdade. Aí você nunca vai experimentar dos mistérios, das profundezas e das grandezas de Deus. Posso ouvir um amém, irmão? Se comprometa. Amplie sua visão. Porque quando você ampliar a sua visão, Deus ampliará suas tendas. Amplie sua visão a respeito do que é obra de Deus. Nós tivemos um culto maravilhoso no sábado no Alto Maracanã. Tenho certeza que domingo foi tão bom quanto no sábado, ou talvez melhor.
Mas a alegria de Deus estava ali naquele lugar, o gozo de Deus estava ali naquele lugar. E Deus falou tão forte ao nosso coração: não se conforme. Nós temos a tendência de nos conformar, não é verdade? Amém? Tem irmão que sente uma dorzinha, eu não sei se tem alguém aqui assim. Sente uma dorzinha, toma Dorflex. Não é assim? Toma Dorflex. Aí dói mais um pouquinho na frente, o que é que faz? Toma Dorflex. Tocilax, tá fazendo propaganda de remédio. Toma um anti-inflamatório. Aí toma um anti-inflamatório, aí a dor vai embora. Lá para os 4, 5 meses, lá vem a dorzinha de novo. Ou antes. Aí acontece como a Toyota Bandeirante. Conhece a Toyota Bandeirante? Aqueles carros que é muito usado em engenho. A Toyota Bandeirante praticamente não quebra. Mas quando ela pifa, não tem homem no mundo que faça ela funcionar de novo. Sabe o que é isso? Vai se acostumando com a dor. Vai se acostumando. Tem uma coisa quebrada em casa, pega um durex, pega uma fita crepe, amarra ali a perna da mesa e deixa ela lá. Aí o homem não conserta. Tem homem assim aqui? Não. Não conserta. Tem um encanamento para fazer, tora uma mangueira, amarra a mangueira daqui, amarra dali, faz uma gambiarra e deixa lá. Tem homem assim aqui? Não. Tem sim. Vai se acostumando, vai se conformando. Olhe para cá, não se conforme. Porque no dia que você se conformar, você morre como ser humano e como crente. Se você está conformado, você é um zumbi que está caminhando. Você é importante demais para ficar de fora. Você entende isso? Diga amém. Saia dessa zona de conforto. Me empolguei, roubei o tempo dos irmãos do grupo. Nós vamos encerrar. O GC, o grupo de crescimento, é a igreja evangelizando. É a igreja discipulando. Não sou eu, o presbítero Misael. Nós, nos primeiros anos aqui, nós tínhamos uma dificuldade tremenda, porque nós tínhamos poucos irmãos ali para pregar, poucos irmãos ali para liderar grupo. Hoje essa realidade, graças a Deus, está mudando. Deus começa a levantar uma nova gama de pregadores. Deus começa a levantar uma nova gama de líderes. Isso é louvável, é a glória a Deus por isso. Posso vir um amém, meu irmão? Mas nós não podemos parar por aí. Nós temos que ir mais além. Porque nós estávamos quase como os dirigentes de congregação. Terça-feira, pastor Edivan dirigindo, presbítero Misael pregando. Quinta-feira, presbítero Misael dirigindo, pastor Edivan pregando. Domingo, pastor Edivan dirigindo, presbítero Misael pregando. Teve uma época que eu parei, eu conversando com o pastor amigo meu, eu disse: olha, eu virei uma fábrica de sermão. É uma fábrica de sermão. Sabe qual é o resultado disso? A palavra vem, a técnica vem, as palavras são ministradas, mas elas vêm secas. Porque de tanto você não consegue parar, orar, contemplar, meditar. Tem todo esse processo, irmão. Você entende isso? Amém? A igreja evangelizando, que visão maravilhosa. Que visão maravilhosa nós vemos nas sextas-feiras ou na segunda, os irmãos se mobilizando, cada um no seu lugar, cada um na sua casa, cada um em um determinado momento, pregando, evangelizando, todos juntos, numa comunhão fraterna para a glória de Deus, e as almas vão sendo agregadas. Aleluia. Faça isso, procure um dos irmãos, participe, ore. Não importa a sua idade, não importa suas qualificações, não importa. Essa forma de evangelização, ela dá a oportunidade, ela democratiza a liderança da igreja. Ou seja, todos podem participar. Todos. Diga um amém, meu irmão. Glória a Deus.